Gente, paz do Senhor Jesus. Quero falar com você algo que eu falei na igreja. E é tão simples e tão tremendo isso aqui. Se a gente observar as escrituras, a gente realmente vive uma vida diferente. A palavra do Senhor diz que a gente peca, peca não, perece. A Bíblia diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Agora, olha que conhecimento, olha que coisa linda aqui que eu vou te falar. No livro de Gênesis, está falando uma passagem. Eu vou botar o versículo para você aqui no comentário, tá? Para você ler, porque eu não posso ler que eu estou no trabalho. O livro de Gênesis tem uma passagem onde diz, no capítulo 3, que Deus descia todos os dias, na virada do dia, para conversar com Adão e Eva. Olha que coisa mais linda isso aqui. Deus descia todos os dias ao paraíso, na virada do dia, para conversar com Adão e Eva. Só que nesse dia, em um dia desses dias aí, Deus desceu e Adão não estava. Deus desceu para conversar e Adão não estava lá, nem Adão e nem Eva. Aí Deus falou: Adão, onde é que você está? Aí Adão diz assim, ó: eu ouvi a sua voz e me escondi porque eu estava nu. Nesse dia em especial ele se escondeu porque nesse dia ele tinha pecado. Nesse dia ele tinha comido aquele fruto que não era para comer. Aí ele foi e se escondeu de Deus. Eu quero que você note uma coisa nesse versículo aqui. Isso aqui é muito lindo para o seu coração, para o nosso coração. Deus sabia que Adão tinha pecado. Deus sabia que Adão tinha comido a fruta, que Adão e Eva tinham pecado, porque Deus é onisciente, ele tem ciência de tudo, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Você está entendendo? Então Deus sabia. Deus sabia que ele tinha comido, Deus sabia que ele tinha pecado, mas ainda assim, Deus desceu no mesmo horário, na viração do dia, para falar com Adão. Isso enche o meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque Deus não deixou de descer porque ele pecou. Deus não deixou de falar porque ele tinha pecado. Gente, Deus não deixou de fazer o que ele sempre fez porque o homem tinha falhado. O homem que se escondeu de Deus. O homem que viu que falhou, viu que tinha feito algo que não era para fazer, viu que tinha feito algo que entristecia o coração de Deus e o homem fugiu. E o homem se escondeu. Quando a gente falha, em vez da gente correr para Deus, porque falhou, e porque a gente sabe que ele é perdoador, ele é amor, ele é puro amor. Só que em vez da gente ir correr para Deus, a gente corre de Deus. Nesse dia, Adão fugiu. Não foi Deus que fugiu. Não foi Deus que deixou de ver. Não foi Deus que deixou de fazer. Ele descia para conversar com Adão, gente. Deus não deixou de descer no mesmo dia, na mesma hora, para conversar da mesma forma. Deus não deixa de te ver. Deus não deixa de falar com você. Deus não te menospreza porque você pecou. Deus não te ama menos porque você falhou. Isso é mentira. Ele continua falando. Só que a gente, por causa da falha, foge. A gente, por causa do pecado, como eu disse, em vez de correr para Deus, corre de Deus. Deus continua falando com você. Deus continua esperando você para conversar. Isso é lindo. Deus continua pronto para falar, para te ouvir, para caminhar com você. Eles caminhavam juntos, gente. Isso é lindo. Não deixe as falhas, não deixe o erro, não deixe o acusador, que é o inimigo, ficar te acusando e dizendo que Deus não te ouve, que Deus não se importa, que Deus não vai estar lá quando você precisar. Ele está no mesmo lugar. É você que tem fugido dele. Nós não somos perfeitos.
Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Nós vamos falhar, nós vamos ter dias difíceis, mas que em nome de Jesus, as nossas falhas não nos afastem do Senhor. Que as nossas falhas venham nos aproximar de Deus. E agora eu quero te dar um conselho aqui. O mesmo acusador que deveria estar dizendo para Adão lá, se esconde. Você falhou. Você decepcionou ele. Agora, ó, se esconde dele. Ele é o mesmo que diz isso para mim e para você. Que a gente não é digno, que não somos merecedores, que nós somos uma vergonha, sabe? Porque ele diz, quem é você? Você não tem capacidade, você não é nada. Agora, entenda uma coisa aqui, o mesmo que disse isso tudo para ele, foi o mesmo que foi lá convencer ele a comer, Eva a comer. O mesmo que disse para ela, você não vai comer não? Se você comer, você não morre. Não, você vai ficar mais inteligente ainda, você vai saber de tudo. Ó, você vai ter ciência, sabedoria. O mesmo que convence você a pecar, o mesmo que diz que não tem nada a ver, o mesmo que diz que você pode fazer isso, aquilo, que ninguém tem nada a ver com a tua vida, que você é dono de si, que você já é grande, já pode resolver, o mesmo que falar, que isso, vai lá, cara. Qual o problema de você fazer isso? Não tem, todo mundo faz. O mesmo que te convence a fazer é o mesmo que volta depois que você cai para te acusar e dizer tu é fraco demais. Como é que você pode ter caído nisso aí? Você desonrou a Deus, você desonrou sua família, você desonrou os seus. Você falhou, agora ninguém mais te ama, agora ninguém mais te quer, agora ninguém quer saber mais de você. Olha só isso aqui, gente. O mesmo, ele está fazendo isso até hoje. Ele continua, é o maior trabalho que ele tem, ele deve fazer isso com o maior orgulho. Ele vai lá e fala na nossa cabeça, briga mesmo, grita mesmo, foge mesmo, bate mesmo, rouba mesmo, trai mesmo, não tem nada a ver, trai merece. Tá? O mesmo que te convence, depois diz pra você assim, como é que você pode ter sido tão fraco, né? Nossa, você é uma vergonha. Olha, se eu fosse você, ia embora. Se eu fosse você, sumia, não perdia nem o seu tempo tentando corrigir. Ele continua fazendo a mesma coisa. Mas debaixo dessa palavra, que eu vou deixar para você aqui, para você ler e entender o que eu estou falando, lê o início, lê o capítulo todo, que você vai entender o que eu estou falando, como é que ele foi cheio de artimanhas para cima de Eva para fazer ela comer, depois ela dá para ele, dá para Adão a mesma fruta, porque tem gente que peca, mas não quer pecar sozinho. Tem gente que erra, mas não quer errar sozinho, quer levar alguém no mesmo balaio. Você está entendendo? Tem gente que faz, mas não quer cair sozinho, quer levar alguém junto. Depois você lê lá. Só que eu quero dizer para você o que eu disse no início. Deus continua lá. Deus continua esperando você conversar. Deus continua esperando você. Continua falando com você. Eu tenho certeza que você ouve a voz de Deus. Eu tenho certeza. Só que você tem olhado para você, deixado o inimigo te acusar. E você tem fugido por medo, por vergonha, por se sentir mal, fracassado. Você sente dentro do seu coração que Deus não me ouve mais. Deus não se importa mais. E eu quero dizer para você que Ele se importa sim. E que Ele não vai deixar de te ouvir, não vai deixar de conversar com você, Ele não vai te renegar, Ele te ama. Deus ama você. É você que tem fugido dele. Então volta correndo, senta com ele, conversa com ele, passeia com ele, continue ouvindo a voz dele, porque ele é o dono do perdão, ele é o dono do amor, e ele é o seu dono, e ele te ama incondicionalmente, em nome de Jesus. Para de correr de Jesus, corre para Jesus, não de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria dividir isso com o teu coração, porque eu dividi com a igreja, mas eu senti de dividir com você. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu te digo, não foge. Não foge dele. Foge para ele, porque você vai entender que ele continua te amando da mesma forma. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus.